Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Continuando a nossa videoaula 3.2, na filosofia investigamos as coisas em si, o fenômeno em si. A filosofia ela estuda o objeto, aquilo que lhe aguça a curiosidade, algumas perguntas. Por isso que ela investiga as coisas em si. A razão, como costumo falar, é a fagulha dos céus. Muitos criadores, cientistas, homens, através da música, através da arte, através da ciência, costumam brincar que eles tocaram os céus, mesmo sem qualquer cunho religioso. Por quê? Porque a razão ela faz justamente isso. Como tinha uma propaganda antiga que dizia: o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. As respostas muitas vezes é estático, ela nos paralisa, ela nos ingessa. Já as perguntas não, ela é movimento, é algo que fica em movimento. Os 9 problemas 4.0, os 9 problemas que serão investigados na filosofia. O conhecimento do mundo além da nossa mente. Além da nossa mente, ou seja, o homem, com Freud, com outros filósofos, com outros cientistas, que antigamente é, tirou o homem do seu círculo, do seu próprio umbigo, em que o homem só enxerga a si próprio. Então, quando nos tirar da nossa própria mente, ir além, nós não somos donos da verdade. A verdade é uma, a verdade é Cristo. Mas filosoficamente falando, muitas vezes a busca da verdade. O próprio Pilatos perguntou para Cristo o que é a verdade. Ali, quando ele fala essa verdade, ele está falando da verdade veritas. Nós temos a verdade amoná, que é a verdade futura, é a verdade aletheia, a verdade que cala. Isso nós vamos estudar mais adiante. Mas no tocante, só que Cristo é a verdade para nós. E ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, o conhecimento de outras mentes além das nossas. Ou seja, existem outros seres pensantes, como o filósofo mesmo diz: penso, logo existo. Ou seja, então ele coloca a existência humana ao pensar. Tamanha é a importância do pensar. É que pensar cansa, pensar gasta energia. Muitas vezes as pessoas não querem gastar esse tipo de energia. A relação entre mente e cérebro. A filosofia também ela vai colocar onde é que fica essa cisão entre mente e cérebro. A neurociência, a neuropsicologia, muitas vezes somente com as sinapses, a comunicação entre as células, os neurônios, ou seja, essa sinapse, essa comunicação. Só que tem muito mais além do que a nossa caixa craniana, do que o nosso encéfalo, a nossa massa cinzenta. Existe muito mais do que isso, e é justamente o que a filosofia ela vai estudar, essa dualidade entre mente e cérebro. Um bom exemplo clássico nosso religioso é quando Cristo, a parábola do rico e Lázaro, ou seja, o corpo estava ali no túmulo, e só que o rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão, e ali eles estavam discutindo as coisas acerca do céu, ou seja, havia um diálogo, havia uma comunicação ali. Então se pergunta: ora, mas como? Onde é que está o cérebro ali? Né? Justamente essa mente e o cérebro. Como linguagem é possível? Outro ponto que a filosofia vai estudar também no tocante à linguagem, essa complexidade. Tanto é que a criança começa a falar com 1 ano e pouco, quase 2 anos, com a sua maturação cerebral, com toda a sua formação craniana. Ou seja, aí começa-se um processo de linguagem, um processo de balbuciar as primeiras palavras, e essa complexidade dessa construção dessa linguagem, que é algo complexo, né? Só que nós seres humanos, aí na nossa arrogância humana, nós somos os únicos em que temos a capacidade, através dos símbolos, nós entendemos as partes abstratas. Nós somos os únicos que conseguimos entender quando um símbolo quer dizer determinado assunto. Um peixe para nós muitas vezes quer dizer o cristianismo, uma cruz, uma crucificação. Ou seja, os significados e os seus significantes. O símbolo é a única parte que nós seres humanos temos essa capacidade de subjetividade de parte abstrata. Somos nós. Como a gente brinca de novo, a nossa arrogância humana. Se temos ou não um livre-arbítrio.
né? Outro ponto que alguns teóricos ou filósofos, e muitos ateus, aonde é que está, onde vai o nosso livre-arbítrio, se é que nós temos mesmo esse livre-arbítrio. E com certeza nós temos, porque Deus não nos fez robô, nós não somos fantoche na mão de Deus, em que ele fica brincando lá de Deus e nós seres humanos fazendo alguma coisa. Nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso ir e vir. Bem verdade que no momento hoje nós estamos um pouco presos por causa de um vírus, nós estamos presos dentro dos nossos aconchegos, dos nossos lares. Por isso que estamos nessa vídeo aula. Outro ponto fundamental também que a filosofia vai estudar no tocante à moral. E às vezes a pessoa fica, o que é moral para mim não é moral para o outro. Muitas vezes a pessoa uma mala cheia de dinheiro e dólares e mais dólares, ou dólares na cueca, ou dinheiro dentro de uma Bíblia passando no aeroporto, para a pessoa não tem nenhum outro significado. Ou seja, porque ela fala que a moral dela não atinge nada. E a filosofia ela vai tocar no tocante o que significa essa moral. É moral, muitas vezes nós estamos entendendo no sentido de costumes, e os costumes passam, mas é importante e ela vai indagar. Certa feita foi 2 parlamentares pastores no programa do Jô, e eles disseram: Jô, é normal na casa. E o Jô falou para eles: é normal, pastor? Quando o Jô fala isso, é normal, pastor, ele quer justamente, isso não é moral, isso não é normal para uma moral pastoral, ou seja, determinados assuntos, determinados conchavos, determinadas mesadas, ou sabe-se lá o que acontece no mundo político, ou às vezes independente do mundo. Então aí a filosofia ela vai nos tocar nesse tocante o que é a nossa moral, né? Ela vai indagar também. Aí nós temos o 7º ponto: desigualdades são injustas. Outro ponto também é a natureza da morte. Nós ocidentais nós não paramos muito para pensar no tocante à morte. Os orientais trabalham muito bem com isso. A Bíblia, como vem da parte oriental, ela já sempre trabalhou no tocante à morte. Ela sabe o que significa essa morte. O Egito também e outras culturas antigas, as pirâmides nada mais é do que são túmulos ali dos mortos, em que eles já entendiam da vida após morte. Quer dizer, nós ocidentais falar em morte, vamos mudar de assunto que não queremos tocar. Nós não elaboramos, a palavra elaborar fica de labor, trabalharmos essas questões. Temos que trabalhar no tocante à morte. Quantas pessoas não estão morrendo por causa desse vírus na Itália? Quantos não estão morrendo nos Estados Unidos? E quantos também não vão morrer aqui também no Brasil? Nós precisamos tocar no tocante à morte. E a morte nada mais é do que uma passagem. A morte nada mais o que nós estamos aqui, a nossa verdadeira vida, nós estamos num parênteses aqui. A nossa verdadeira vida é depois dessa vida, após a morte, em que nós vamos viver a eternidade com Cristo ou sem Cristo, dependendo daqueles. Então a morte é um ponto que nós temos que trabalhar, e uma única certeza, todos são unânimes nisso, entender que nós temos certeza, a única coisa que os seres humanos têm certeza é de que vamos morrer. A morte é a coisa fatal, a nossa finitude aqui na face dessa terra. Desde quando saímos do útero da nossa morte, nós já estamos num processo de morte, ou seja, nossas células já estão morrendo, os nossos neurônios estão morrendo, nós estamos num processo de envelhecimento, de morrer. Completei 50 anos de idade, eu já estou na minha curva, ou seja, porque nós já estamos nesse processo de morte. Nós temos que trabalhar essa questão da morte, que é simplesmente uma passagem para a eternidade com Cristo ou sem Cristo. O significado da vida também, a filosofia ela vai trabalhar no tocante o que significa a vida, a valoração da vida. É outro ponto que a filosofia ela também vai questionar. As pessoas passam muito pela vida, simplesmente passa, sem nunca parar para questionar para que vieram, qual a sua finalidade, qual o seu destino aqui. Quando os gregos falavam de destino, não falavam que começo, meio e fim. Destino, eles falavam para eles o que os deuses deram para você fazer nessa terra. Ou seja, então, destino é no sentido que qual o seu significado aqui na face dessa terra. E todos nós devemos saber qual é o nosso significado. Nós viemos aqui para adorar e glorificar e exaltar o nosso Deus eterno. Recomendo também para os irmãos a leitura deste livro, Sócrates, Jesus e Buda. Que o Senhor possa vos abençoar em Cristo Jesus. Até a próxima aula.